Tiagão, bora para Venezuela. Vamos. Vamos entender, sabe, a construção do chavismo, né? Ele era um golpista que foi Sim, preso em e, em dado 92. momento, foi eleito, né? A democracia o endossou, sabe? Uhum. A Venezuela sempre teve uma direita das mais calhordas da América Latina, né? Assim, explorador ao extremo. Uhum. Você já esteve lá, eu sei de Sim, relatos, eu já esteve em Caracas. É um Rio de Janeiro potencializado, toda aquela beleza do Rio de Janeiro e a desgraceira do Rio de Janeiro vem junto em Caracas e expõe ao olho assim aquela zona sul minúscula e uma grande favela, Caracas, com grande periferia. Você, quando sai do aeroporto para chegar lá na parte norte da cidade, você atravessa favelas e favelas e favelas e quilômetros de povo excluído, de povo sofrendo, de povo passando perrengue. E aí o Chaves oferece algum tipo de esperança para essas pessoas naquele contexto, né? Quando ele frustra, ele não consegue aplicar o seu golpe e ele consegue ser endossado pelas urnas depois, ele consegue unir o povo venezuelano no ideal. Em que momento esse projeto deu errado? cara, tudo que você falou é genial, porque eu vou passar bem rápido. Em 83, a Venezuela tem uma crise econômica chamada Viernes Negro, que foi quando a moeda nacional foi desvalorizada. Essa crise de 83, ela nunca foi resolvida. A gente está vivendo a grande crise da dívida externa dos países. Argentina, Brasil, Venezuela, Colômbia, todos Pô, foram América por do água Sul, né? abaixo. Uhum. América do Sul. Então, essa crise que começa em 83, econômica, ela vai ganhando contorno social até estourar em 89 no Caracazo. O Caracazo parou a capital, parou Caracas, e o que aconteceu foi, as pessoas saíram às ruas para protestar porque tinha acontecido um aumento no preço da passagem por conta de um reajuste que o FMI impôs à Venezuela para emprestar dinheiro. E o reajuste era sobretudo no combustível, ou seja, o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo está tendo que reajustar o preço do combustível, justamente porque está precisando de dinheiro para financiar todo esse déficit, todo esse descontrole que houve durante os governos democráticos. E aí o Caracas vem com um protesto popular que explode o país. Em 92, o Chaves dá a tentativa de golpe, justamente tentando oferecer uma opção que não fosse aquela opção civil, uma opção militar de, olha, vamos tentar algo diferente. E ele ganha nas urnas em 99. De 99 até mais ou menos 2008, o Hugo Chávez tem algumas sacadas que merecem ser elogiadas. Por exemplo, ele tem o grande mérito de reorganizar o OPEP. Em 2000, ele assume o preço do barril do petróleo estava tipo a 7, 9 dólares. Ele busca os árabes e fala: olha, lá no passado, década de 70, a Venezuela ajudou a fundar o OPEP. Vamos rearticular o OPEP, vamos rearticular. A gente manda no preço do petróleo, nós somos os maiores produtores. E os árabes compraram essa aliança. Então ele conseguiu aumentar o preço do petróleo. Ele sofre uma tentativa de golpe em 2002. Essa tentativa de golpe de 2002, apoiada pelo Bush, um dos temas que foram centrais era ele queria mudar o sistema de cobrança dos royalties que as empresas americanas exploravam o petróleo venezuelano. Ou seja, você pagava por petróleo ruim valor de petróleo bom. Ou seja, era uma espécie de manobra contábil que os americanos faziam para pagar menos os venezuelanos. Ele não, velho, tá errado, vamos cobrar o que vale. E aí ele consegue aumentar esse bolo que depende da economia do petróleo. De cada 100 dólares que entram na Venezuela, na época do Chaves, chegou a 97 depender do petróleo. Então, assim, de novo, de cada 100 dólares que entrava na Venezuela, 97 era oriundo da indústria do petróleo. Mérito do Chaves e demérito dele, porque um dos temas centrais dele era diminuir a dependência da economia petroleira, que ele não conseguiu. A ideia dele para conseguir isso era: eu vou entrar no Mercosul, e vou pegar petróleo e vou potencializar os meus parceiros. Eles vão ter um combustível barato e eu vou ter acesso a algo que a Venezuela nunca deu conta de produzir com eficiência, que é o campo. O agro do Brasil, do Uruguai, da Argentina e do Paraguai vai suprir o que eu não tenho. E para isso, eu vou refinar petróleo no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Do ponto de vista da teoria, você fala, velho, genial. Só que o que deu errado? Abreu e Lima deu errado, as refinarias uruguaias não saíram, e aí você começa a trocar petróleo por boi. Obviamente que petróleo vale mais que boi. Então, assim, a comparação começou a dar errado. E ele não contava com o Paraguai
numa manobra desastrada do Fernando Lugo, ter uma oposição de direita também bastante questionável em qualidade, ter falado, não, eu não voto. Não vota por quê? O acordo do Mercosul? Não, porque é o Lugo. Quando o Lugo sair, talvez eu vote. Não vou votar. E aí travou a grande sacada do Chaves. Mas o projeto começa a dar errado para responder. A partir de 2010, e eu tive na Venezuela em 2011, o projeto começa a fazer água por conta daquela crise de 2008. A crise de 2008, que o Brasil, de certa maneira, conseguiu passar meio que aumentando o gasto público, fazendo aquele marabalismo, a Venezuela já não tinha margem para gastar mais gasto público, porque já tinha comprometido tudo. E as reformas que o Chaves teria que ter feito na Venezuela, aí isso vai chocar muita gente, era uma reforma de mais capitalismo. Você pega todos os grandes ensaístas econômicos venezuelanos, eles falam: a burguesia venezuelana é tão incompetente que ela não sabe nem ganhar dinheiro, ela depende do Estado para ganhar dinheiro. É uma burguesia tão ruim que para os caras terem uma empresa, eles precisam do Estado para ajudar os caras a terem empresa. Essa falta de competitividade, essa falta de uma economia capitalista mesmo, faz com que você tenha um super Estado com esse super petróleo que você tem que distribuir para todo mundo. E no momento, quando o preço do petróleo cai, uma coisa é distribuir nota de 100, outra coisa é distribuir nota de 10, para o mesmo número de pessoas. Então você vai ter que fracionar mais. E foi o que começou a acontecer. Só que ele, com o Jorge Giordani, que era o ministro da Economia, não quis dar o braço a torcer. Não. Vamos aumentar o gasto público, vamos aumentar o gasto público. Ah, mas a gente já não tem como pegar grana com o americano, vamos pegar com o chinês. Ah, chinês já não tá mais grana, vai para a Rússia. Rússia não tá grana, vamos pro Irã. Mas, velho, tem uma hora que você não tem lastro para pegar grana. Não tem um lastro. E aí a economia começou a ir para o descontrole. E aí isso afetou o pacto social. Do tanto que hoje, por exemplo, você pode pegar o metrô em Caracas, se a gente for lá e você. É de graça. Só que a gente não sabe se ele vai passar, se vai estar lotado, não tem ar-condicionado, é no calor, é cheiro de urina. O relato venezuelano dá conta. O metrô é de graça? É de graça. Tem manutenção? Não tem. Por quê? Não tem almoço grátis. É uma frase liberal que eu odeio, mas que ajuda a ilustrar o quê? O governo venezuelano, ele teria que ter diversificado também a economia, mas não conseguiu. E o acordo com o Mercosul, que ia ser uma tábua de salvação, também não veio a contento, não deu ânimo para isso. Certo. Você deu a perspectiva econômica e a política. Por que ele não abriu eleição? Por que ele deu golpe no Supremo? Por que ele deu golpe no Congresso? Entendeu? Assim, a perspectiva econômica está bem explicada. E a política? Por que assim, as pessoas não elegeram a oposição ou não tiveram espaço para eleger a oposição, sendo que o fiasco já estava dado? Em 2006, Hugo Chávez consegue, por conta de uma manobra equivocada da oposição em 2006, ele consegue dar início a um segundo projeto que já vinha meio que se desenvolvendo em 2004, 2005, que era essa ideia do socialismo do século XXI, só que em 2006 foi com o controle do legislativo. O Chávez tem uma perspectiva distinta da Cristina Kirchner, do Lula e do Néstor Kirchner. O Chávez, ele, para se fazer presidente, ele produziu para os venezuelanos uma orientação histórica no tempo, que foi: a Venezuela, ela passou por uma crise econômica, uma crise social, uma crise política. Eu quero tentar, junto com vocês, reescrever a história nacional. A gente vai estar iniciando um novo projeto. O nome desse projeto é Revolução Bolivariana. Nesse projeto, em que eu vou desenvolver uma justiça social, eu vou permitir a cada um dos venezuelanos me acompanharem e trabalharem e ganharem e receberem por aquilo que eles são, sem privilégio para a elite. Ele começa a reescrever a história da Venezuela. Ele não vai no revisionismo, igual a Cristina Kirchner foi, tentando meio que mostrar que a ditadura foi muito pior do que ela foi. De fato, o mérito da Cristina é mostrar que, para os argentinos, o período militar foi, de fato, um terrorismo de Estado. Isso é um mérito da Cristina Kirchner. O Lula, ele vai meio que tentar trabalhar na cabeça do brasileiro, ele consegue, aquela memória de que tudo que privatizou e a gente pagou caro e ainda paga caro por isso. O Chaves, ele vai além, ele vai reescrever na história da Venezuela. E para isso ele vai contar desde o período pré-colombiano, ou seja, desde os ameríndios venezuelanos, promovendo o Guaycaipuro, que é um líder indígena, uma espécie de panteão nacional, e ele vai, de alguma maneira, avançando pelo século XVIII, século XIX, século XX, falando: olha, comigo inicia-se a última etapa da história da Venezuela, numa perspectiva teleológica. Desse processo não tem ruptura. Uma vez iniciado, a gente vai caminhar em direção ao paraíso,
que é a mesma ideia que você tinha na União Soviética. Por quê? Porque todo o arcabouço teórico do Chaves vem dessa origem da década de 60 e 70. Então ele está pensando nessa teleologia da história, ou seja, nessa narrativa com um fim determinado, na qual, a partir da eleição dele, se inicia um processo de revolução bolivariana que não terá fim. É como se você vivesse o paraíso na Terra. É a utopia que você tinha na União Soviética, que ele reatualiza para a Venezuela. Em relação ao Supremo venezuelano, a grande crise dele foi quando o Supremo investigou o que aconteceu no golpe de Estado, o Supremo venezuelano produziu uma decisão que, se não foi, de certa maneira, superficial, foi uma decisão que deixou o Chaves pé da vida e não sem motivos. Qual que era a decisão? A decisão era, houve um golpe ao vazio. O que isso explica? Explica que em algum momento o Chaves abdicou do poder e que o Pedro Carmona teria dado então um golpe à presidência que estava vacante. Para Hugo Chávez, aquilo é completamente incompreensível. Ele passa todo o ano de 2003 criticando essa decisão. E quando ele tem oportunidade, ele promove uma reforma no Supremo que pula de 20 ministros para 32, formando maioria. Aí, já nesse momento, o Hugo Chávez está dialogando com uma outra questão que é muito forte na Venezuela, uma ideia de um pretorianismo. Esse conceito é pouco trabalhado no Brasil. Pretorianismo seria uma espécie de falange política dentro dos exércitos que produz uma espécie de organização nacional acerca da estrutura. O que eu quero dizer com isso? De alguma maneira, os militares sentem que eles têm um compromisso político que os civis não conseguem ter. Então, Hugo Chávez vai caminhando com esse pretorianismo de ocupar os espaços civis por militares. Qualquer semelhança com o que a gente está vivendo aqui, talvez seja mera coincidência. Mas essa ideologia pretoriana, ela produz efeitos muito ruins. Sobretudo, o Chaves vai militarizando. Ah, não tem civil? Põe um militar. Não tem civil? Põe um militar. E aí você faz com que esse militar ganhe uma espécie de político orgânico. Todo militar tem que ser político. Agora, nem todo político tem que ser militar, mas se esse militar é militar e político, melhor ainda, porque ele tem 2 vezes mais compromisso. Essa, numa explicação rasteira aqui, seria isso. E por que as pessoas não conseguem votar? Se uma pessoa me diz, e você, a partir de 2000, começa a conviver num sistema chavista, de que você, de alguma maneira, está caminhando em direção a um futuro melhor, de que aquilo que está sendo compartilhado com você é um projeto da qual você faz parte, e aquela história faz sentido porque Chaves é um de nós, e eu sou Chaves, e Chaves também sou eu, você se faz presente naquilo. E quando você se faz presente, e você começa a ver aquilo, e começa a perceber, caramba, mas de fato eu estou dentro de um processo revolucionário, faço parte disso, você vota. É por isso que eu só vejo possibilidade de implosão do chavismo de dentro. Porque a maneira como ele amarrou o sistema, ele amarrou de maneira tão orgânica que qualquer crítica sempre seja vista de fora. Então, o sistema está aqui fechado, a crítica vem de fora. E o cara fala, ó, tá vendo? Mas ele tá criticando porque ele não é um de nós. Ele é um cara que nos quer mal, porque tem a polarização no meio. Então, o sistema ele só pode, de fato, romper de dentro agora. Mas que houve fraude? Houve. Foi determinante? Cara, dificilmente a gente vai saber. Mas que o aparato de narrativa político histórico é muito bem construído, isso é. E eu escrevi sobre isso em 2 artigos. A própria compreensão de história do Hugo Chávez e o projeto dele de periodização da história nacional é algo que você tem que olhar e falar, velho, parabéns. Ele foi o primeiro a produzir isso. E ele produziu isso ralando, lendo. A gente pode criticar a qualidade do material, mas que ele tem mérito, ele tem demais. Mas Chaves não é Maduro, né, Tiagão? Não, e o Maduro não consegue repetir. Passar a bola para alguém, tipo, o Chaves seria o Lula, o Maduro seria a Dilma, com habilidades políticas muito distintas, com uma distância tremenda, né? Como que esse Maduro consegue permanecer sem esse carisma, sem esse arcabouço teórico, sem essa possibilidade de instrumentalização das instituições e tudo mais? Como é que essa coisa vai seguindo? A Dilma caiu aqui. Por que o Maduro não cai? Cara, o Maduro não tem um controle da narrativa. Isso era determinante. Quem contava essa história era o Chaves. O Chaves sabia para onde essa narrativa ia. O Maduro ele não tem um controle da narrativa. É a mesma coisa, Pablo, de você contar o livro que você escreveu, 10 anos de Goiânia Nós, uma das maiores publicações que a gente tem aqui,
pela PUC, que eu sou fã. Uma coisa é você contar a história do livro, como você escreveu. Outra coisa é eu contar como eu li. O Maduro leu o que o Chaves contava, mas ele não consegue reproduzir. Ele não tem a mesma ênfase na produção de sentido. O Maduro, ele não cai porque esse processo de não existe essa palavra. Esse processo de aprofundamento da presença militar com o Maduro é ainda mais forte. O que o Maduro fez foi criar dentro do Estado um Estado, que é o Estado militar. E você hoje na Venezuela, e eu tenho um colega aqui do doutorado da FG, o Juan, ele fala isso, dentro da Venezuela, você tem um Estado militar que tem um acesso a uma série de benesses que os civis não têm. Então, para os militares, a manutenção hoje desse regime não é ruim, porque, de certa maneira, é um regime que, por exemplo, desde quando foi aprovado a reforma de promoção de oficiais do Exército, acho que em 2001, 2002, quem promove, quem determina quanto que cada militar vai ganhar é o executivo, não passa mais pelo legislativo. Então, a Venezuela pode se dar o luxo de ter 300, 400 generais, porque quem vai falar quantos serão generais é o executivo. Então, o Maduro, ele se afiançou a esses caras. E, paralelamente, se afiançou a um cara que, de certa maneira, tem um controle de parte da militância, que é o Diosdado Cabello. O Diosdado Cabello foi um cara que participou do levante de 92 do Chaves, é um cara que tem simpatia dos militares, é aquele espécie de Stalin, sabe? É aquele cara orgânico, conhece a militância, teve com o Chaves desde o começo. Eu jamais apostaria em 2000, 2001, 2000, 2001 não, mas em 2006, 2008, quando eu estava na faculdade, se você falasse, quando o Chaves sair, quem vai assumir? Eu falava dois nomes, certamente. Adán Chaves, o irmão dele, e o Diosdado Cabello. Para mim, a escolha do Maduro foi uma surpresa. Eu não imaginava isso. Então, hoje, o que segura Maduro são... Só um paralelo com o Brasil. Seriam o Dirceu e o Palocci, que disputavam... Demais! Surge uma Dilma, que seria o Maduro. Demais, total, é isso mesmo. O Maduro, ele não tem formação militar. Não tem. O Diosdado Cabello tem. O Adán Chaves, por ser irmão, seria muito mais bem quisto. O Maduro se segura por causa dos militares e de uma militância orgânica, que é o que a gente pode falar do Bolsominion, sabe? É aquele cara que pode estar acontecendo o que está acontecendo. Tem fome na Venezuela? Não, não tem fome. Só se no lugar certo você come. O seu salário dá? Ah, meu salário dá. Ah, você acha justo você poder sacar por semana equivalente a 20 mil bolívares, que dá menos de $1? Não, mas esse dinheiro não me satisfaz. Você tem aquele cara que é convertido, que é aquele fanático, né? Que é aquele cara que... E ele tá armado, né? E aí esse cara tá armado também. E essa questão de armar a população, para mim, que é algo que me causa muito medo, na Venezuela você produz partes de locais em que o Estado não entra. Então, assim, se o Estado não entra, não tem Estado, tem um Estado paralelo. Você tem locais em que quem manda é o coletivo. E esse coletivo é fiel ao governo? Talvez sim, talvez não. Mas, de certa maneira, é um poder paralelo. Então, isso me incomoda. E aí, esses caras que meio que se fazem de governo, enfim, que tipo de relação que isso existe, eu não gosto de pensar nisso, porque se eu tô terceirizando para um cara uma administração de um local, eu não tô fazendo o meu papel, e eu não transferi para esse cara. Ah, aqui então no setor Bueno, agora a gente tem um comando militar que fala quanto eu tenho que pagar, onde eu tenho que comer, o que eu posso fazer, que horas eu posso sair, que horas eu posso voltar. Isso é terrível, sabe? Porque é um cerceamento de liberdade. Eu não transferi meu voto para esse cara, não escolhi você. Não quero saber disso.